Pessoal, graça e paz. Depois daquele vídeo que eu gravei acerca do Dave Leonardo e outras coisas, muitas pessoas comentaram, muitas pessoas mandaram mensagens, muitas pessoas discordaram, muitas pessoas concordaram, fizeram objeções no canal, nos grupos, na página, enfim. Acabou gerando uma certa polêmica, né? Já era esperado. E eu fico feliz pelo fato de que a maioria das pessoas, a grande maioria, entenderam a mensagem. Cara, eu fico feliz por isso. E não é da boca para fora, certo? Eu não estou aqui para agradar todo mundo e nem para tentar agradar todo mundo, né? Um dos primeiros passos rumo ao fracasso é justamente esse: tentar agradar todo mundo, né? Então fica aí essa dica. E eu queria pedir também para que você não seja uma Maria vai com as outras. Às vezes a maioria está dizendo algo, a maioria está fazendo algo, mas essa maioria não está certa. Nem sempre a maioria está certa, certo? Então, parabéns para você que tem opinião própria, certo? Que não se deixa levar, que analisa os fatos antes de expor a opinião. Parabéns para você. Isso vai te ajudar muito. Você pode ter certeza, ok? Ter identidade própria faz toda a diferença, principalmente em um mundo de cópias, né? Eu não quero generalizar. Eu vou ler aqui para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês um trecho de uma apostila que eu escrevi para o curso que eu estou ministrando. Inclusive, você está convidado a fazer parte do curso. Os detalhes vão estar aparecendo aí na tela do vídeo. Calma, que você vai entender o porquê de eu estar mostrando isso. Calma, tá bom? O vídeo está começando agora e, pelo visto, não vai ser um vídeo curto. Nessa apostila eu falo acerca da soteriologia. É a terceira aula acerca desse assunto, ok? Aqui eu falo de fatores auxiliares, as consequências de uma soteriologia errônea, né? Falo também a respeito do sinergismo, né? Eu falo do sinergismo dentro do contexto, eu abordo passagens bíblicas, né? Mostro a etimologia, o conjunto do contexto, as implicações lógicas. Falo também a respeito do monergismo, né? Aí eu explico as passagens que eles usam para respaldarem ou para tentar respaldar aí as suas ideias e tal, explico cada uma dentro da Bíblia, do contexto, da etimologia, do contexto histórico e tal, né? E falo também acerca de outros assuntos dentro dessa questão da soteriologia, né? Contudo, essa terceira aula que eu mostrei um trecho da apostila aqui para vocês, está no quarto módulo. Ou seja, antes disso, eu venho preparando os alunos. Eu venho construindo uma base para os alunos. Eu venho me esforçando para que os alunos adquiram uma certa estrutura. Porque o aluno não vai começar o curso hoje e no dia seguinte a gente já começar a falar acerca de tricotomia, dicotomia, cairosfera, sinergismo, monergismo e etc. e tal. Não vou fazer isso, certo? Eu conheço os meus alunos, eles fazem perguntas para mim, eu respondo essas perguntas, eles fazem tarefas de casa, eu corrijo, eu vou analisando, eu vou estudando cada um, eu vou estudando cada turma. Hoje nós temos aí 5 turmas em andamento. Então eu vou estudando. Eu conheço bem os alunos da turma número 1. Eu sei a estrutura que eles têm, até mesmo porque eles já são mais antigos no curso, né? Então eu vou analisando. Então, eu conheço o meu público, os meus alunos. Se uma pessoa de fora chegar e querer impor regras e falar, olha, não é assim, é assim, é assim e assado,
eu posso dizer, não, eu conheço meus alunos, certo? Eu estou trabalhando com eles desde o início do curso. Eu tenho um relatório do tipo de pergunta que cada um faz, do tipo de abordagem que cada um faz na tarefa de casa. Eu tenho um relatório da participação de cada um. Então eu estou estudando isso aí, cara. Eu estou lidando com pessoas, cada uma tem uma personalidade diferente, um modo de ver as coisas diferente, né? Então nós temos o David Leonardo com um público específico. Aliás, ainda com relação ao curso, da mesma forma eu não posso chegar no curso do fulano e falar assim, fulano, você que está ministrando esse curso aí há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, sei lá, você não pode fazer assim, a partir de agora você vai fazer assim, assim, assim e desse jeito. Eu não posso. O fulano é que conhece os alunos dele, convive com os alunos, responde os alunos, né, estuda o comportamento de cada um. Então é o fulano que sabe a hora de aplicar matéria X, a hora de ser mais brando, é o fulano que sabe. Claro que tem conselhos que servem para qualquer ocasião, mas eu não posso generalizar. Eu não posso pegar uma exceção e transformar ela em regra, certo? Não posso. Então, voltando aqui à questão do David Leonardo, ele tem um público, ele conhece o público dele, ele conhece. É um público mais jovem, é um público que não está disposto, ou pelo menos quando está fazendo parte da palestra dele, não está ali em busca de aprendizado teológico complexo. É um público de pessoas que às vezes estão feridas, precisando de um aconselhamento, algo mais imediato. Esse aí é o público dele, dentro do que eu pude observar, né? Discordo de muitas coisas que ele fala? Discordo. Mas eu não posso dizer que ele está ferindo o caráter de Deus, porque eu não vi isso. E olha que eu assisti muitos vídeos dele e gostei de muitas coisas, embora eu tenha discordado de outras. E também não posso ser hipócrita. Eu tenho que assumir. Ele está ajudando muitas pessoas. Certo? Ele está ajudando muitas pessoas. Eu creio que ele poderia balancear mais a questão da ajuda que vem da parte de Deus e das punições que também são advindas de Deus. Mas ele conhece o público dele. Ele conhece o público dele. Em momento algum, eu vi ele ferindo a soteriologia, fazendo com que pessoas se percam. Isso aí é algo que a maioria dos reformodinhas estão dizendo. E eu não quero generalizar os neo-reformados. Até mesmo quero deixar bem claro que a base da reforma é a sola escritura, certo? A base da reforma não é a teologia calvinista, certo? Eu sou um reformado pela palavra. Mas enfim, eu não vou entrar em detalhes, até mesmo porque para mim explicar acerca do que é ser reformado, quais as bases da reforma, eu precisaria de muito tempo e o objetivo do vídeo aqui não é esse, ok? Mas eu não achei motivos suficientes para me chamar o David Leonardo de herege. Discordo dele em muitas coisas, você também pode discordar. E quando você discordar de algo, você precisa analisar, você precisa estudar para ver se de fato a sua discordância tem base. E então você pode lançar essa discordância a público para esclarecer outras pessoas. Certo? Não é feio discordar. O feio é ser uma Maria vai com as outras. É não estudar antes de opinar acerca do assunto. Ok? Então isso é feio. E eu agradeço as pessoas que estão entendendo a mensagem. Eu agradeço primeiramente a Deus e agradeço a oportunidade de estar falando assim com você de forma direta, de forma que você me entenda. Certo? Por mais que seja, às vezes, em algumas ocasiões, a minoria. Porque nesse caso específico do David Leonardo, a maioria compreendeu a minha mensagem. E isso me deixa feliz, cara. Isso me deixa feliz, né? Eu vi aqui em um site uma pessoa discordando
do David Leonardo. E eu quero deixar bem claro mais uma vez, eu discordo dele em algumas coisas. Discordo, cara. Né? Mas veja bem o que a pessoa disse acerca dele. Há pouco, o moço, ou seja, o David Leonardo, em uma de suas palestras, veio a público dizer que do coração de Jesus você é o centro. Ora, como assim? Não existe base bíblica para isso. As Escrituras nos mostram que, devido ao pecado de Adão, o homem se tornou mau, depravado e plenamente pecador. Ademais, não encontramos nas Escrituras nada que nos leve a entender que Deus gira em torno do homem. Eu não vi o David Leonardo dizendo que Deus gira em torno do homem. Bom, eu não vi, né? Deus não precisa do homem para ser feliz. Eu também não vi ele dizendo que Deus precisa do homem para ser feliz. Não estou dizendo que ele não disse, eu estou dizendo que eu não vi, certo? Ele é pleno em si mesmo. Eu não vi o David Leonardo dizendo que Deus não é pleno nele mesmo. Eu não vi, né? Assisti muitos vídeos dele, não assisti todos, né? Mas veja bem, ele diz assim: ora, como assim? Não existe base bíblica para isso. Agora a pergunta que eu faço para o autor desse trecho, não vou falar o nome porque depois eu quero gravar um vídeo específico acerca do que ele ensina em pregações públicas. Eu não vou pegar nada privado, eu vou pegar coisas públicas, certo? Porque quando eu uso coisas públicas, eu estou resguardado dentro da lei. Porque nós vivemos em um mundo onde pessoas estão procurando motivos para se sentirem ofendidas, motivos para ferrarem com o próximo através de um processo. Eu não quero generalizar, então a gente tem que estar esperto, certo? Mas o autor desse texto defende uma teologia que fala cada coisa que você ficaria de cabelo em pé. Ou seja, ele não analisou a teologia que ele defende antes de atacar a trechos isolados das palestras do David Leonardo. Certo? Isso é errado. Ok? A gente tem que assumir. Quando a gente erra, a gente tem que assumir. Ok? Por quê? Quando eu discordo, eu faço uma análise, eu examino a minha discordância, vejo que ela tem base, então eu lanço isso a público. Ok? Mas quando eu estou errado, eu também preciso admitir. E esse camarada defende uma teologia que ensina coisas escancaradamente contrárias à lógica bíblica. Mas aí ele fez uma vista grossa e pã, em cima do David Leonardo. Porque é mais fácil, né, também. Agora, eu entendo que para algumas pessoas assumir o erro é mais difícil. Algumas pessoas estão ensinando uma doutrina errada há décadas. Pessoas estão dando aulas em faculdades ensinando doutrinas erradas há décadas. Essas pessoas vivem disso. Então, para essas pessoas assumirem o erro, é mais difícil. Mas não é impossível. Antes tarde do que nunca. Eu vou usar o meu exemplo, só que o meu exemplo não é proporcional a esses que eu usei. Porque, na época, eu não tinha canal na internet. Eu não tinha alcance aí a um público de mais de 60 mil pessoas. Certo? Mas eu já ensinei, já defendi. Né? Eu já defendi uma doutrina errada. E modéstia à parte, agora pessoas vão pensar que eu estou sendo presunçoso, arrogante. Enfim, eu não posso fazer nada, ossos do ofício. Né? Mas modéstia à parte, porque eu também não vou mentir, cara. Não vou ser falso. Modéstia à parte, eu conheci poucas pessoas que usavam Romanos capítulo 9 tão bem quanto eu para defender a teoria calvinista da predestinação. Mas aí eu comecei a estudar o contexto, o conjunto do contexto, etimologia, implicações lógicas, comecei a fazer ligações entre uma coisa e outra e vi que eu estava errado. Então eu assumi. Se bem, repito, no meu caso,
foi mais fácil, porque eu não tinha acesso a um público, então, mas de qualquer forma, o erro, ele é um erro, certo? Por isso que eu discordo do David Leonardo, porque o fato de eu não ver ele ferindo a soteriologia e o fato de eu não ver ele ferindo o caráter de Deus, não quer dizer que tudo que ele fala é correto, não quer dizer que tudo que ele fala eu concordo, não é isso, tá bom? Mas veja bem, vamos continuar aqui para você entender um pouco mais. O quão feio é falar da teologia, falar dos trechos isolados do outro, sem analisar o que a gente mesmo defende. Veja bem, aqui eu tenho uma página pública no Facebook, isso aqui é uma postagem pública, olha aqui, ó, é uma postagem pública, eu não estou pegando nada privado, é uma postagem pública, né? Nessa postagem, o David Leonardo foi printado em uma de suas postagens no Twitter, onde ele diz: John Piper, né, afirmou que Deus mandou que as Torres Gêmeas fossem derrubadas. Colocou na conta de Deus um dos maiores ataques terroristas da história. De fato, até onde eu sei, o John Piper afirmou isso mesmo, que aquele ataque do 11 de setembro foi uma ordem direta de Deus. E os terroristas não podiam desobedecer. Então aquelas crianças, aquelas pessoas que morreram, aquilo ali tudo foi para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus é soberano. É por isso que eu falo. A soberania de Deus que você entende é uma soberania segundo as escrituras sagradas ou é uma soberania segundo o calvinismo? Ou segundo qualquer outra doutrina? Reflita, né? Você concorda com essa frase, com essa afirmação do John Piper, de que aquele ataque foi uma ordem de Deus? Simplesmente porque ele é soberano? Esse é o problema, de você entender a soberania de Deus através de doutrinas externas. Você tem que entender a soberania de Deus de acordo com a Bíblia, levando em conta vários fatores. Dentre eles, o fato de Deus não poder negar a si mesmo. Eu vou gravar um vídeo depois acerca da soberania de Deus. Aí, os contestadores, os que atacam David Leonardo, disseram assim: e daí, qual é o problema em Deus mandar derrubar as Torres Gêmeas? Não, nada. Né? Deus simplesmente olhou as duas torres e falou assim: cara, eu sou soberano, eu vou mandar destruir essas torres aí e vou mandar matar um monte de gente inocente, sem contexto algum, porque eu sou soberano. Pronto. Bom, essa é a soberania defendida pela doutrina calvinista, não é a soberania defendida pela Bíblia. E eu quero deixar bem claro que eu não falo contra pessoas. Eu espero que Deus continue abençoando os calvinistas. Eu falo com relação à doutrina e não contra as pessoas, né? Aí ele usa o exemplo de Êxodo 12, 29, e aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito. Ele usa essa passagem para defender a heresia do John Piper, que diz que Deus mandou derrubar as Torres Gêmeas. Isso é um silogismo, para adjetivar eu tenho que ficar esperto. É um silogismo inadequado? Eu poderia adjetivar de outra forma, mas é um silogismo inadequado e um anacronismo idiotizado. Usar a passagem de Êxodo, onde existia um contexto, onde o faraó já tinha sido alertado, onde, enfim, os hebreus estavam sendo escravizados, e, enfim, existe todo um contexto. Aí a pessoa pega essa passagem isolada para amparar a teoria herética do Piper de que Deus é o autor dos ataques terroristas do 11 de setembro. Né? Mas aí, é bem mais fácil a gente atacar o David Leonardo. Você está conseguindo compreender? Se sim, glórias a Deus por isso. E eu sou grato a essa oportunidade, mais uma vez, de estar falando assim com você de forma direta,
de modo que você ouça e entenda, né? Eu sou grato por isso. Aí ele também usa o contexto de números, né? Agora, pois, matai todo varão entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele e tal. Mais uma vez, ele ignora o contexto da guerra, o contexto do ataque e contra-ataque, enfim, ele ignora todo o contexto. Ele pega uma passagem isolada para amparar a teoria de Piper, de que Deus ordenou que os terroristas fossem lá e batessem com os aviões contra as torres do World Trade Center. Gente, aqui outra passagem isolada, ele citou outras fora do contexto, eu não vou ler todas para a gente ganhar tempo. Romanos 9:20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Então, sempre que você coloca um defensor da teologia da predestinação embasada em Romanos 9 contra a parede, sempre não, mas na maioria das vezes, ele vai usar esse versículo de forma isolada e falar assim: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Eu já fiz isso, tá bom? Mas enfim, a pessoa não está discutindo com Deus, a pessoa está discutindo com alguém que está defendendo algo errado por decorrência de uma má interpretação textual, certo? Vamos lá. Eu achei interessante o que esse pregador diz. Esse trecho específico, o que ele disse aqui no que eu vou mostrar, certo? Não concordo com o que ele disse na pregação toda e nem com outras coisas que ele falam fora daqui. Eu concordei com esse trecho específico, certo? Mais uma vez, isso aqui é um vídeo público. É um vídeo público, eu não estou pegando nada privado dos outros. Tá bom? Veja só. Histórica e a outra de prática. Então vamos nessa ordem. Sistemática, depois histórica e depois prática. Então, qual é a lição sistemática, em termos de teologia sistemática que a gente aprende? Eu mencionei ela ontem, mas eu vou repetir ela hoje. É de que doutrinas sempre estão, num sistema, doutrinas sempre estão interconectadas. Num sistema teológico, doutrinas sempre estão interconectadas. Isso significa que um erro aqui, se levado às últimas consequências, vai afetar aqui, 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 aqui e aqui. Vocês entenderam, né? Quando você cria um conjunto de doutrinas, quando você desenvolve uma soteriologia, e isso tem um erro aqui, esse erro aqui, mais cedo ou mais tarde ele vai causar um erro ali. E para você cobrir esse erro aqui, você vai ter que criar mais dois novos erros. Um para encobrir o primeiro, outro para encobrir o segundo. E isso gera uma bola de neve. Certo? Agora veja o que a teologia da maioria daqueles que estão atacando o David Leonardo diz. Da maioria. Certo? Aqui nós temos um trecho da Confissão de Westminster que é adotado aí pela grande maioria dos defensores da doutrina calvinista, né, que diz o seguinte: o poder ilimitado, a sabedoria insondável e a bondade infinita de Deus manifestam-se na sua providência, que inclui até mesmo a primeira queda e todos os outros pecados de anjos e homens. Então, todos os pecados de anjos, todos os pecados de homens, esses pecados eles são decretados por Deus, segundo essa teologia. Daí você já conhece. Eles vão dizer que Deus decreta nossos pecados, não temos como fugir, mas a culpa continua sendo nossa. Isso é um erro, que não bate com a lógica bíblica, obviamente. E esse erro vai causar um erro aqui, outro ali, e cambalhotas precisam ser dadas para encobrir isso aí. Veja bem, em Gênesis, no capítulo 2, versículos 16 e 17 diz:
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Então Deus não pediu para Adão não comer do fruto proibido. Ele ordenou que Adão não comesse. Você vai ver isso em Gênesis 3, versículo 11. Deus dizendo que ordenou para Adão não comer. Você vai ver isso em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Mas essa teologia diz que o primeiro pecado foi um decreto de Deus. Certo? E essas são as pessoas que estão atacando o David Leonardo. Em sua maioria, não quero generalizar. Certo? Nós já estamos com 25 minutos. Essa teologia também diz, aqui, agora em Institutas, livro 3, capítulo 23, seção 07. A queda de Adão foi decretada por Deus. Pronto. Isso aqui é documento. Institutas, Confissão de Westminster, são documentos. Eu não criei isso da minha cabeça. Certo? Não criei. São documentos. Documentos que são usados como profissão de fé. Certo? Também não quero ir contra a liberdade das pessoas. Não é isso. Veja bem, pelo decreto de Deus e para a manifestação de sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Então a pessoa, por decorrência da má interpretação de um texto, cria uma doutrina assim, que é um erro. E aí isso causa outro erro ali, outro ali, outro ali. E repito, cambalhotas precisam ser dadas na tentativa de encobrir isso. Certo? Veja bem, veja bem. Não se importa com os perdidos. Ainda que na cruz não tenha sido recebidos os pecados de todo mundo, nós temos um Cristo que oferece a sua salvação a todos os homens e que convida todas as pessoas a crer. Nós somos... Aqui ela está dizendo que Cristo não morreu para oferecer a salvação para todos, mas mesmo assim ele convida a todos. Ou seja, indiretamente, Cristo, dentro desse contexto, é um mentiroso. Porque ele está me convidando a algo, ele está me estimulando a algo, cujo já fui proibido, cujo já fui privado, cujo já fui impedido. Né? Isso é para você ter uma ideia das pessoas, né, que estão atacando aí lá o palestrante. Cada criancinha, cada bebê fofinho que você tem vontade de apertar e morder, é uma criança totalmente depravada, é aquilo mais parecido com o demônio que a gente tem no mundo. É um bebê que acabou de nascer. Cada criancinha, cada bebê fofinho que você tem vontade de apertar e morder, é uma criança totalmente depravada, é aquilo mais parecido com o demônio que a gente tem no mundo. É um bebê que acabou de nascer. Então você que tem um bebê recém-nascido aí em casa, cuidado. É complicado, cara. É complicado. Ele analisa a história de uma forma que certas decisões serão tomadas, mas de uma forma que ele não é o responsável moral por essas atitudes. Ele não participa do pecado, ele não age de acordo com o pecado, ainda que ele pré-ordene a existência do pecado. Ele pré-ordena a existência do pecado, ele decreta o pecado, mas ele não age de acordo com o pecado. Ou seja, eu peco pelo decreto dele. Se não fosse o decreto dele, eu não pecaria. Mas porque ele decretou, eu peco. Mas a culpa continua sendo minha. Como isso acontece? Como é que isso funciona? Eu não sei, mas é isso que a Escritura prega? Não é isso que a Escritura prega. Então, é o nível de pessoas que estão atacando lá o rapaz. Né? Pessoas que, tomara que eu esteja errado, pessoas que raramente vão assumir que defenderam uma teologia embasada em versículos isolados, interpretações humanas, e que não tem base contextual. Matando, assassinando, mas este assassinato acontecendo porque Deus predestinou desde o início. Os homens são completamente culpados e responsáveis por isso, mas Deus é soberano e controlador e predestinador disso. Então os assassinatos são predestinados por Deus, mas a culpa é dos assassinos. Você está vendo
Então, cara, é muito complicado, é muito, muito, muito complicado. Eu teria aqui mais coisas para mostrar, mas nós já estamos aí com 30 minutos, né? Então eu quero pedir para você refletir, né? E quero dizer também aqui que esses vídeos que eu usei aqui são vídeos públicos. Se a pessoa que aparece aqui no vídeo se sentir ofendida, pode entrar em contato comigo, eu tiro os vídeos do ar, né? Eu não quero... Mas enfim, isso é para você refletir. Antes de você atacar, antes de você falar, olha, isso aí que você ensinou é errado, analise a base do que você tem por certo, ok? E não seja um Maria vai com as outras. Tenha opinião própria, tenha identidade própria, certo? Tenha convicções dos seus atos, convicções daquilo que você defende, daquilo que você acredita. E não tenha medo e nem vergonha de assumir que você erra, que você precisa abandonar algo porque aquilo ali é um erro, ou enfim, você é um ser humano, eu sou, todos nós somos, né? Então é complicado, cara. Eu podia falar bem mais acerca desse assunto, mas o vídeo já está muito longo, né? Faça parte do nosso curso. Obrigado aí pela atenção, pela companhia, pela compreensão, pela oportunidade. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Até a próxima.